Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para uma nova matéria, pessoal. Essa matéria é bem gostosa, a gente vai tratar como associação de resistores, tá bom? Só para lembrar, pessoal, o que são os resistores? Eles são dispositivos que eles transformam a energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule, dissipando assim toda a energia produzida por uma fonte de tensão, tá certo? Quando colocamos esse resistor em um circuito elétrico, ele tem o objetivo de limitar a corrente que atravessa esse circuito. Só que temos um problema, pessoal. Nem sempre a gente consegue encontrar um resistor que ele tenha exatamente a resistência que nós precisamos. Mas a gente pode fazer uma combinação de resistores para obter esse valor equivalente, tá certo? E essa combinação, ela é chamada de associação de resistores. A associação de resistores, ela possui três formas distintas, três formas diferentes de associação. Tá? Ela pode ser ligada em série, em paralelo ou ainda em uma associação mista. Quando eu sei a diferença de um com o outro, isso vai depender muito do problema, tá certo? O problema sempre vai dizer para você qual que é o tipo de associação, tá bom? Então vamos lá. O que é uma associação de resistor em série? Os resistores, eles são ligados em uma sequência, fazendo com que a corrente elétrica ela seja mantida ao longo desse circuito, enquanto que a tensão varia. Então, por exemplo, aqui nesse caso que eu tenho essa associação de resistores, o que eu observo? Que o I, essa corrente, ela é idêntica, ela não muda de um resistor para o outro, porém a tensão sim, tá certo? A tensão, ela vai caindo gradativamente ao longo desse circuito, tá certo? Então, assim, a tensão, ela vai diminuindo conforme vai passando por esses resistores. Como existe apenas um único caminho, né, que essa corrente percorre, a passagem, né, da corrente elétrica, ela é mantida em toda a extensão do circuito. Já essa diferença de potencial, né, já essa tensão, ela vai mudando de um para o outro. A diferença de potencial nessa associação, ela sempre será igual à soma de todas as tensões. Então, por exemplo, a tensão que passa aqui no resistor 1 mais a tensão que passa no resistor 2 é exatamente igual a essa tensão aqui, tá certo? Então, a resistência equivalente, o que ela é? Em uma associação em série de resistores, o resistor equivalente ele será igual à soma de todos os resistores que compõem essa associação. A resistência equivalente de uma associação sempre será maior que o resistor de maior resistência. Calma, tá, pessoal? A gente está falando muito, mas com os exemplos se tornará super fácil. Então, o que é a resistência equivalente? Nada mais é que a soma de todos os resistores, tá? Então, o que é a tensão? Não é R vezes I? O I, ele não muda, então é como se eu cancelasse eles. Então, me sobra aqui a resistência equivalente R1 mais R2 mais R3 e por aí vai, tá bom? Resumindo, a corrente elétrica que passa em cada resistor é sempre a mesma, o I não muda. A tensão no gerador, ele é igual à soma de todas as tensões dos resistores, e a equação que calcula a tensão no ponto de um circuito é aquela que a gente vê, a primeira lei de Ohm, V e I. Então, o que eu tenho? A resistência equivalente, que é a soma de todos os resistores. Isso para quando eu tenho uma associação em série, tá certo? E o que é a associação de resistores? Ligar um resistor em paralelo, ele significa basicamente dividir a mesma fonte de corrente, de modo que a diferença de potencial ela seja conservada, tá certo? Então, o meu DDP, nesse caso aqui, ele não se altera. Usualmente, as ligações elas são representadas dessa forma aqui, tá certo? Ou elas estão na horizontal, tá, os resistores, ou na vertical, mas isso não tem menor alteração. Como mostra a figura, a intensidade total
de corrente do circuito, ele é igual à soma das intensidades das medidas. Então, a intensidade total é a soma de todos. Tá? Pela lei de Ohm, o que eu tenho? V e I. Se eu isolar o meu I, eu tenho V sobre R1 ou V sobre R2. E o que é a minha equação equivalente quando eu tenho uma ligação em paralelo? É 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 e por aí vai. E aí vocês me perguntam, né? Eu uso isso onde? Fácil, pessoal. Na iluminação das ruas, tá certo? Por que eu utilizo esse tipo de ligação em paralelo? Porque se queimar a luz desse poste aqui, os demais não se apagam. Já quando que eu uso a ligação em série? Há uns anos atrás, quando nós comprávamos as lâmpadas de pisca-pisca pro Natal, para as nossas árvores, elas eram ligadas em série, porque quando queimava uma lâmpada, tudo o restante parava de funcionar. Então não é interessante você ter esse tipo de ligação. É interessante você utilizar a ligação em paralelo, porque se queimar uma lâmpada, as demais continuam funcionando normalmente. Tá certo? E aí eu tenho associação mista. Como o próprio nome diz, eu misturo as duas associações, tanto em paralelo quanto em série. Então, que nem nesse exemplo, eu tenho uma ligação em série, em paralelo, que essa ligação ela está associada em paralelo com uma outra, um outro resistor. Tá? Eu vou passar bem rapidamente esse exemplo para depois a gente aprofundar nos exemplos, para vocês entenderem melhor, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Uma resistência 1, que é 100 ohms, e uma resistência 2, que são 20, que elas estão ligadas em série. Então, a primeira coisa que eu resolvo é essa ligação em série aqui. Pelas contas, eu tenho este valor aqui, que é minha resistência 1 e 2, e depois eu ligo elas em paralelo, que eu tenho aqui para saber a resistência total. Mas calma, que a gente vai fazer os exemplos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos, mas não se assuste que agora na próxima aula, com os exemplos, se torna mais fácil, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.